Fala, meu povo, satisfação. Estamos aqui nessa aula para a resolução das questões da prova da GCM de Codó. Prova essa que foi aplicada no último dia 20/10, ou seja, é a prova mais recente da banca Legatos. Bom, hoje são 22 e eu não poderia deixar de responder e dar para vocês a resolução dessas questões, uma vez que recentemente eu fiz um curso voltado para essa banca, tá bom? Então, como eu já disse, essa é a prova mais recente da banca Legatos. Ela trouxe aí 10 questões, das 10, 3 estavam relacionadas a um texto, somente teve um texto essa prova, e outras 7 questões estavam relacionadas à parte gramatical. É um padrão da banca, né? Normalmente a banca vem trazendo esse padrão de cobrança. Ela divide aí o conteúdo textual em mais ou menos 3 questões, 3 ou 4 questões, e as outras questões são relacionadas à parte gramatical, tá bom? Isso é um padrão que essas bancas um pouco menores, né, Legatos, a banca Funatec, que vai organizar o concurso da GCM de Teresina, também adota, tá? Só que aqui nós temos uma cobrança um pouco mais esperta, né? A banca Legatos é um pouco mais, a resolução das questões, de suas questões é um pouco mais complexa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ter aqui, como sempre, como é esperado, na primeira questão, na primeira página, logo que você abre, um texto. O texto é esse: caça aos livros. Então eu sempre, quando eu vou fazer a resolução de questões que envolvem a parte da interpretação textual, eu sempre vou fazer quando eu vou responder, eu sempre vou fazer a primeira leitura do texto atenta, a uma leitura atenta, observando ali que tipo de texto eu vou ter, qual é o título do texto, se esse título de texto ele me remete mais a um conteúdo objetivo ou um conteúdo mais subjetivo, e lá no final eu vou ver também a sua fonte. Bom, e essas informações elas vão me dar um suporte de entendimento. Se eu vou me deparar com um texto mais objetivo, fica mais simples o entendimento, e se eu for me deparar com um texto mais subjetivo, eu vou ter que recorrer a muitos outros recursos textuais, tá bom? Então, se vocês observarem, o título do texto é Caça aos Livros, é um título que deixa uma subjetividade maior, né? Diferente de outros temas que é mais objetivo. Então, você, quando lê, você não tem noção do que vai se deparar, se vai ser uma história, se vai ser um tipo de texto argumentativo, se vai expor algumas informações, e aí você vai se deparar com isso ao longo do texto. Está aberta a temporada de caça aos livros no Brasil. Ó, está aberta a temporada de caça aos livros no Brasil. Mas, atenção, a perseguição restringe-se à indicação pedagógica de certas obras capazes de promover o debate e a reflexão. Ó, olha só, eu já tenho aqui o primeiro tema, ó, olha só, já tenho aqui o primeiro tema. Antirracista no país mais negro da África. Então eu já me atento para essas temáticas, para essas palavras-chave. Eu tenho aqui, ó, caça aos livros, que foi repetida ela foi mencionada no título e depois foi repetida logo no primeiro parágrafo. Aí eu vou ter aqui, ó, perseguição, que é um sinônimo, ó, perseguição, caça, é um sinônimo. E aí eu vou ver aqui, ó, reflexões acerca do tema antirracista, onde? No Brasil. Então aqui eu já tenho várias informações. Eu tenho o local, que é o Brasil. Eu tenho o tema maior, que é caça aos livros. Eu tenho um tema mais específico, é o caça aos livros, e aí eu vou ter esse tema aqui antirracista, e eu já tenho mais ou menos uma noção. Segundo parágrafo, este poderia ser o preâmbulo de uma publicação sobre uma distopia. A banca gosta dessa palavra. A distopia é o contrário da utopia. A utopia não é um sonho, a distopia vai ser o contrário. Um lugar ruim qualquer. Tragicamente, é a síntese da reação adversa desencadeada pela adoção curricular de alguns livros que abordam, olha só, a temática racial. Então, estou falando de livro, eu estou falando de caça aos livros, e caça aos livros, e aí eu vou ter dentro dessa temática a temática racista. A despeito da obrigação legal
do ensino da história e da cultura afro-brasileira em nossa rede. Eu sei que muita gente não vai entender esse termo aqui, a despeito de. Quando eu digo a despeito de, é a mesma coisa que eu estou dizendo, apesar disso. Então, quando eu digo, apesar de a legislação brasileira proibir o racismo, vírgula, ainda há muito presente essa prática no Brasil. É a mesma coisa dizer, a despeito de a legislação brasileira proibir o racismo, vírgula, ainda há muito dessa prática. Então são termos que você tem que se acostumar para você fazer a leitura, para você fazer a correta compreensão textual. É um texto que tem uma linguagem simples, você lê e observa que dá para você ter um entendimento razoável, mas aí ele já, lá no segundo parágrafo, ele fala da distopia. Se você não souber o que é distopia, você já fica um pouco perdido. E aqui, entre os elementos de conexão, entre os elementos de coesão textual, a coesão referencial aqui, no caso é feita pelo conectivo, né, locução conjuntiva, eu tenho um a despeito de. E se eu não souber o que é a despeito de, a minha interpretação já vai ficar prejudicada. Então você já vai se adequando a essas nomenclaturas, tá bom? Então, a despeito da obrigação legal do ensino da história e da cultura afro-brasileira em nossa escola. Então, sintetizando, e a todo o tempo que eu estou lendo, eu estou observando, eu estou vendo as informações que estão sendo repassadas, as informações que estão sendo inseridas, e aí eu vou fazendo aqui os meus resumos mentais. Eu estou vendo aqui uma caça aos livros, eu estou vendo uma situação de racismo, e ele está citando aqui as obrigações legais, e que apesar de eu ter essa obrigação legal, eu ainda tenho essa prática da caça aos livros, que tem essa temática antirracista. A leitura, deixa eu passar aqui. A leitura é um hábito fundamental para o desenvolvimento do raciocínio, senso crítico e capacidade de interpretação da realidade. E é justamente na problematização do preconceito e da discriminação que reside a resistência de setores da sociedade que se acostumaram a naturalizar o racismo institucionalizado. Essa é a primeira parte do texto. Vamos passar aqui. Nessa toada, ou seja, nesse sentido, nesse viés, dessa forma, livros como O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, sobre a vida de um professor negro morto numa ação policial, Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, de Flávia Martins de Carvalho, sobre 20 personalidades, a maioria negras, com histórias inspiradoras, O Menino Marrom, de Ziraldo, que aborda a construção da identidade de uma criança preta discriminada ao oferecer ajuda a uma idosa, e Omo Oba, Histórias de Princesas, de Kiuzan de Oliveira, sobre o conto dos orixás e mitos africanos, vem sendo, contraindicados, deixa eu voltar aqui, vem sendo contraindicados em escolas, tá bom? Em escolas. Então eu tenho aqui essa temática da caça aos livros, eu tenho esse texto que me indica que há uma seleção de determinados livros, e quando há textos, quando há livros que abordem essa política antirracista, eles estão sendo contraindicados. Porque eu tenho aqui a discriminação, eu tenho o preconceito que está sendo retratado nesse texto, e que parte da sociedade, como o texto falou anteriormente, não se importa. Elas neutralizam, elas naturalizam essa prática. O poder combativo da linguagem é inegável. O livro é ferramenta importante no processo de construção da individualidade. E a literatura negra é uma forma de resistência, que ajuda a enfrentar a intolerância à diversidade, além de afirmar identidades negras. A questão é, quem está realmente interessado em promover a equidade? Aqui é um outro termo, é um termo que, para vocês que estão estudando a parte de direito, já devem saber, né? Equidade, igualdade, aquela parte da igualdade entre as pessoas. Equidade racial, igualdade entre raças, né?
num país onde critérios racistas definem privilégios e orientam as relações sociais há mais de 500 anos. Então, ó, olha só, eu li aqui de forma como se fosse uma afirmação, mas é uma pergunta. A questão é, quem está realmente interessado em promover a equidade racial num país onde critérios racistas definem privilégios e orientam as relações sociais há mais de 500 anos? Aí eu tenho aqui a Ana Cristina, que é a autora do texto. Vamos para a primeira questão. O objetivo principal da caça aos livros debatido nesse texto visa a... Observa, eu tenho aqui caça aos livros, que é o título do texto. Aí ele quer saber, dentro dessa situação da caça aos livros, qual é o objetivo principal debatido no texto. Como é que eu faço para responder esse tipo de questão? Eu, professor Bruno, o que é que eu faço? Muitas das vezes eu faço as comparações das alternativas. Eu pego a alternativa e comparo lá no meu texto. Então, ó, na letra A, defesa da individualidade das crianças, isso está presente no texto. Se você for procurar, você vai observar que está sim aqui, ó, individualidade, mas isso daqui não é o tema principal. Isso daqui é citado como fator importante, mas não é o tema principal. Lembra que a gente quer o tema principal, o objetivo principal dessa caça aos livros. Instituição da censura aos povos negros pelo governo. Tem falando de governo aqui, até tem implicitamente falando, mas aqui não é um texto que se volta especificamente para o governo. Fala do governo, mas fala também de parte da sociedade. Não é um texto que é direcionado como uma crítica para o governo de uma forma geral, tá bom? Então, ó, não é essa primeira situação aqui também não está presente. A adoção de medidas irracionais, essas medidas elas são irracionais por grupos majoritários da sociedade, também não tem a ver no contexto geral. A letra D, impedimento do poder de livre pensar, ó, livre pensar e emancipação dos leitores. Eu já colocaria aqui um asterisco. E consentimento em que a leitura gera resistência e resiliência. A leitura gera resistência e resiliência. A temática principal está envolta nisso aqui. Quando a gente vai para o texto, você vai observar que está aqui, ó, nenhum dos parágrafos é dito isso. Está aberta a temporada de caça aos livros no Brasil. Mas, atenção, a perseguição restringe-se à indicação pedagógica de certas. Quando eu falo aqui certas, eu estou falando de caça, né? Eu estou selecionando, eu estou caçando, eu estou procurando aquelas obras que melhor me convém. Capazes de promover o debate e a reflexão antirracista no país mais negro da África. Então, isso daqui vai casar justamente com essa alternativa D, ó, o impedimento do poder de livre pensar. Livre pensar é o quê? É a reflexão que é feita. Eu tenho uma situação, a partir da situação eu vou fazer a leitura e eu vou ter uma reflexão do livre pensar, tá bom? Então, nessa questão aqui, gabarito letra D. Segunda questão, uma das hipóteses levantadas que justificam a censura aos livros de que trata o texto é a ineficiência do poder público em solucionar problemas antigos. Vocês têm que entender o seguinte, existe essa ineficácia, melhor dizendo, existe essa ineficácia do poder público em solucionar os problemas antigos na sociedade? Existe, mas você tem que ver se isso está sendo citado no texto. Você não pode deixar que as suas inferências, ou seja, a percepção que você tem a partir da leitura do texto, aquilo que está nas entrelinhas, tenha interferência do seu pensamento externo, tá bom? Você, por exemplo, está lendo um texto sobre o aborto. Você é contra o aborto, mas o texto está se posicionando a favor do aborto. Você não pode deixar que as suas interferências sociais, pessoais, religiosas, políticas interfiram na sua interpretação textual. Você tem que ser aqui impessoal na leitura do texto, tá bom? Intolerância da sociedade às pessoas de grupos minoritários, negligência estatal com as pessoas negras ao longo do tempo. Isso aqui está bem parecido com essa alternativa A, né? Se ele dá como resposta a alternativa A letra C também seria a resposta. Oportunismo de grupos mais favorecidos para se manterem no poder ao longo do tempo, isso não é citado no texto. E letra E, desinteresse por parte
por parte de setores da sociedade em manter a equanimidade, manter essa igualdade racial entre os povos. Isso é citado no texto. Se você for lá no texto, você vai observar esse seguinte parágrafo. A leitura é um hábito fundamental para o desenvolvimento do raciocínio, senso crítico e capacidade de interpretação da realidade. E é justamente na problematização do preconceito e da discriminação que reside a resistência de setores da sociedade que se acostumaram a naturalizar o racismo institucional. Então vai lá na alternativa para tu ver, ó, desinteresse por parte de setores da sociedade em manter a equanimidade, ou seja, eles têm desinteresse em manter uma neutralização, em manter uma igualdade racial, tá bom? Então eles, o que é que eles fazem? Naturalizam o racismo institucional, tá bom? Isso é, se você faz essa comparação daquilo que está na alternativa com aquilo que é expresso no texto, você vai entender perfeitamente. Esse texto é um texto bem tranquilo de ser interpretado, tá bom? Observe o excerto. E Homo Oba, Histórias de Princesas, de Kiuzan de Oliveira, sobre o conto dos orixás e mitos africanos, vem sendo contra. O que é contra é contrário, é rechaçado, tá bom? Em escolas, as aspas no termo destacado foram empregadas para expressar o sentido de censura, né? Censura aos livros. Eu tenho uma censura expressa aqui a determinados livros. Que livros são esses? Os livros que abordam a temática antirracista, tá bom? E isso fica expresso aqui nessa passagem, ó, nessa toada. Livros como O Avesso da Pele, esse outro aqui da Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, O Menino Marrom e Homo Oba. Se você observar, são todos textos que têm como temática a pauta antirracista. E eles são contraindicados, ou seja, eles são censurados, tá bom? Não é oposição à lei, não é falado da lei aqui, mas é dizendo que apesar de ter a lei, ainda há essa censura, tá bom? Divergência de aceitação, ironia às obras, não é ironia. Por que ele colocou ironia aqui? É porque normalmente quando eu utilizo as aspas, isso aqui vai mais para a parte da interpretação gramatical da questão. Quando é que eu vou utilizar as aspas? Quando eu tenho uma citação direta, eu vou colocar ali a fala específica de um autor, de um pensador ou de qualquer pessoa. Quando eu tenho um estrangeirismo, eu vou colocar também as aspas. Quando eu quero destacar uma determinada palavra no texto, ou quando eu quero ironizar, né? Quando eu quero ironizar, por isso que ele colocou aqui. Isso é tão verdade que a gente tem, principalmente as mulheres têm isso, né? Mas eu já vi alguns homens fazendo também. A gente tem a mania de, quando a gente vai ironizar, e a gente está falando, a gente não está escrevendo, a gente está falando ali no plano oral, no plano coloquial das coisas, a gente faz esse gesto com as mãos, né? Imagina que você vai receber o filho de uma amiga sua na sua casa, e aí é aquela criança, né, bem ativa, né, um anjinho. Aí você diz, nossa, como seu filho é um anjinho, né? Ou seja, você faz aquela ironia. As aspas servem também para isso. Não só, mas também para isso também. E rejeição aos títulos é também uma rejeição, só que ela é num nível maior, né? Porque uma coisa é eu rejeitar. Eu rejeito, mas eu aceito, tá bom? Eu rejeito aqui, mas não quer dizer que eu impeço. Já na censura, não. Eles são impedidos de serem usados, tá bom? Quarto, aí acabou a parte textual. A partir de agora, vem somente a parte gramatical da prova, tá bom? Nessas 3 primeiras questões eu não vi aí motivo para indagar a banca acerca de uma possível anulação, mudança de gabarito. Está bem tranquila a resolução dessas questões. Quarta questão é uma questão de crase. O acento indicador de crase foi empregado no excerto. E a literatura negra é uma forma de resistência que ajuda a enfrentar a intolerância. Quando eu tenho intolerância a alguma coisa. Aí observa,
eu tenho, ó, intolerância. Aí quem tem intolerância, esse acento é no A, viu? Não existe acento circunflexo no N. Quem tem intolerância a alguma coisa. Esse A, ele é oriundo dessa palavra, tá bom? Dessa palavra. Como à frente eu tenho a palavra diversidade, eu digo adversidade ou eu digo diversidade? Eu digo adversidade. Eu tenho aqui um caso de fusão da crase. Por quê? Eu tenho aqui uma regência dessa palavra, mais a presença do artigo que está acompanhando a palavra seguinte, uma vez que ela é uma palavra feminina, substantivo feminino. Aí vem, ó, essa regra, essa crase, ela está presente por qual motivo? É regência do verbo ajudar, quem ajuda, ajuda algo ou ajuda alguém. Esse verbo, ele é transitivo direto, logo ele não tem regência indireta. Regência do verbo enfrentar, quem enfrenta, enfrenta algo ou enfrenta alguém. Davi enfrentou Golias. Então, o verbo transitivo direto também. Regência do substantivo intolerância, a gente já viu, né? Que é realmente, essa palavra ela advém, essa crase, melhor dizendo, ela é oriunda da palavra intolerância. Quem tem intolerância à lactose. Né? Hoje em dia, esse menino tem muito isso, né? Cuidado. E intolerância é um substantivo? É um substantivo. Então, realmente, letra C é a nossa resposta. Questão tranquila também. O sujeito da oração, onde critérios racistas definem privilégios e orientam as relações sociais há mais de 500 anos. Essa questão é problemática. Primeiro, ela traz aqui a seguinte pergunta. Que tipo de sujeito nós temos nessa oração? Primeiro que nós temos duas orações. Se você observar, nós temos aqui, ó, onde critérios racistas definem privilégios. Aqui é uma oração. Definem privilégios. E orientam as relações sociais há mais de 500 anos. Então, nós temos duas orações. Aí ele está dizendo, o sujeito da oração. Qual oração? Tá bom? Ele tem que dizer, a oração do verbo destacado, aí beleza, aí estava tudo certo. Só que aqui, eu já tenho essa primeira problemática. Tá bom? Que eu não tenho uma oração, eu tenho um período composto, consequentemente, eu tenho duas orações, no mínimo, né? No caso aqui, dois verbos, duas orações. O segundo caso é o seguinte, quando eu digo quem definem critérios racistas? Então, nesse primeiro momento, eu tenho um sujeito simples. Desse verbo definem. E orientam. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que é determinado. Ó, o sujeito simples, ele é determinado. Por que ele é determinado? Eu posso indicar, eu posso determinar, eu posso dizer com certeza quem ele é. E ele é escrito. Ó, ele é escrito ou ele é expresso. Quando eu te falo expresso, eu estou querendo dizer que você pode vê-lo escrito na oração. Quem é que está escrito aqui? Ó? Critérios racistas. Então, estou vendo escrito. O sujeito de definem é simples porque ele é determinado e é escrito. E o sujeito de orientam também é critérios racistas. Tá bom? Eu só fiz a supressão. Agora, ele está escrito aqui, ó. Ele está escrito aqui? Não. Então, como ele não está escrito aqui, ele é elíptico. O sujeito de definem é simples e o sujeito de orientam é elíptico. A questão, a banca deu como resposta letra D. Eu até coloquei aqui letra E, né? Foi inexistente, sujeito inexistente. Letra E, elíptico, sujeito elíptico. Então, voltando. A banca deu como resposta sujeito elíptico. Então, essa questão ela está totalmente passível de anulação. Primeiro, porque ela não destaca qual é a oração a qual ela se refere. Segundo, porque ela traz o sujeito elíptico. E eu tenho dois sujeitos aqui. Eu tenho o sujeito da oração definem, que é a primeira oração, e eu tenho o sujeito da oração que é iniciada pelo verbo orienta. Nós temos aqui um período composto por coordenação. Eu tenho duas orações. A primeira é a oração coordenada assindética, já que não há a presença de conectivo.
e a segunda é uma oração coordenada aditiva, uma vez que eu tenho a presença do conectivo e, tá bom? Então essa questão é totalmente passível de anulação. A banca tem que anular mesmo essa questão, porque eu tenho dois sujeitos, eu tenho duas orações, tá bom? Sexta questão. De acordo com a morfologia da língua portuguesa, então, só para ficar claro, a banca deu como resposta a letra E, tá bom? Elíptico. No início da questão, eu falei que era inexistente porque eu havia excluído a opção elíptico ali. Mas letra E, a banca deu como resposta sujeito elíptico. Eu discordo desse gabarito. Ele tem até um sujeito elíptico, mas é somente do verbo orientam. Já no verbo define, na oração do verbo define, o sujeito é simples, o sujeito é determinado e o sujeito é escrito. Sexta questão. De acordo com a morfologia da língua portuguesa, o vocábulo destacado dos excertos está corretamente classificado onde? A perseguição de certas obras. Quando eu tenho a palavra certas, ela pode ser um pronome indefinido quando ele vier antes do substantivo. Ó, eu tenho obras, é um substantivo. Ela vem antes do substantivo e eu posso trocar por algumas, tá bom? A perseguição de algumas obras capazes de promover, ou seja, se algumas é pronome indefinido, certas nesse caso também vai ser pronome indefinido. Então a resposta já é a letra A, tá bom? Certas sempre vai ser pronome indefinido? Não, ele vai ser adjetivo. Via de regra, ele é um adjetivo. Quando diz assim, ó, essas são as mulheres certas para virem ao casamento. Pronto, aqui eu tenho um adjetivo. Agora percebe que ela está depois do substantivo? Ó, essas são as mulheres certas. Já aqui não, ó. Certas mulheres não são convenientes, ou seja, algumas mulheres não são convenientes, tá bom? Letra B, eu tenho aqui, ó, a equidade racial num país onde aqui eu tenho um pronome relativo. A construção da identidade de uma criança preta discriminada a oferecer a ajuda a uma idosa. Se eu pego só idosa, ou seja, a minha mãe está muito idosa. Na realidade, minha mãe está uma máquina, né? 50 e alguns anos, mas graças a Deus está bem, com fé em Deus vai viver mais 70, 80 anos. Idosa, então idosa, via de regra, é um adjetivo também, só que aqui, ó, percebe que eu tenho uma idosa, aqui eu tenho um artigo indefinido, logo isso aqui é um substantivo. Ele é um substantivo uniforme ou biforme? Biforme, porque ele tem duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Idosa, idoso, tranquilo? D, sobre a vida. É uma locução prepositiva? Não, a preposição é só o sobre. E o a é um artigo, então não é uma locução. Este poderia ser o preâmbulo de um adjetivo sobre uma distopia, um lugar ruim. Qualquer, aqui também é um pronome indefinido. Qualquer, qual é? Não sei qual é, tá bom? Então, resposta realmente da sexta questão é letra A. Sétima questão, assinale a alternativa cujo vocábulo seja formado pelo mesmo processo de formação do vocábulo destacado na oração. Está aberta a temporada de caça aos livros. É caça, tá bom? Pronto, eu dei uma pausazinha no vídeo aqui e corrigi. É de caça aos livros do Brasil. Essa questão é outra questão que ela tem que ser anulada. Por quê? Porque se você observar na sua prova, para você que fez essa prova da GCM de Codó, ela não veio nenhuma palavra destacada. Aqui tá, a caça está destacada porque eu entendi que a questão queria a questão queria destacar a palavra caça pelo gabarito da questão. Então, quando a banca lançou o gabarito, ela deu como resposta uma alternativa. E aí, eu fazendo a leitura do enunciado, eu entendi que a banca queria a mesma classificação da palavra caça. Então, quando eu tenho caça, eu tenho o verbo caçar. Eu tenho o verbo caçar, tá bom? E quando eu tenho a caça, eu tenho a redução da palavra. Eu tenho aqui um processo de derivação regressiva. Eu tenho uma regressiva da palavra, eu tenho a redução da palavra, tá bom? Como é que eu vou saber se ela é regressiva ou se ela é
derivada, se ela é, melhor dizendo, se ela é sufixal? É simples. Se eu vou pegar o substantivo. Qual é o substantivo oriundo de caçar? É a caça. Qual é o substantivo oriundo de vender? É a venda. Qual é o substantivo oriundo de comprar? Ou seja, qual é a ação de comprar? É a compra. Se esse substantivo diminuir a quantidade de fonemas, observe o que eu estou te falando. Se esse substantivo diminuir a quantidade de fonemas, eu estarei diante de uma derivação regressiva. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vou botar uma tela aqui branca. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra... O bicho saiu do lugar aqui. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra caçar, eu tenho aqui o verbo caçar. De caçar, qual é a ação? É a caça, né? Eu diminuí. De vender, ó, vender. Eu tenho a venda. De comprar, eu tenho a compra. De dançar, eu tenho a dança. Se vocês observarem, em todas as palavras que eu apresentei para vocês aqui, houve a redução, houve a regressão, a palavra diminuiu de tamanho. Agora, observa agora a palavra, o verbo destruir. Qual é a ação de destruir? É a destruição. Aqui, no substantivo destruição, houve o aumento da palavra ou houve a regressão dela? Houve o aumento de fonemas. Então aqui eu estou diante de uma derivação sufixal. Observem que é a mesma situação aqui, ó. Eu tenho o verbo, eu tenho um substantivo que é criado a partir desse verbo que indica a sua ação. Caçar, caça, vender, venda, destruir, destruição, construir, construição. Só que nos substantivos que eu tenho aqui, destruir, construir, eu tenho o acréscimo de fonemas. Já nos substantivos que eu coloquei inicialmente, caça, venda, compra, dança, eu tenho o decréscimo, eu tenho uma regressão da palavra, eu tenho uma diminuição dela. Então aqui eu tenho regressiva e desse lado eu tenho sufixal. Tranquilo? Então a banca quer que você indique qual alternativa tem também uma derivação regressiva, que vai estar lá na letra D. Quando eu tenho o debate vem de quê? De debater. Então, quando eu tenho debate, vem de debater. Houve o aumento ou a diminuição da palavra? A diminuição. Eu tenho, então, uma derivação regressiva também. Tá bom? Aí eu tenho na letra A, hábito, que é o primitivo, né? A palavra primitiva. Crítico também, o crítico também vai ser primitiva. Perseguição, perseguição. Aqui eu tenho perseguir, perseguição. Logo, eu tenho, nesse caso, eu tenho uma derivação sufixal, né? Porque a palavra aumentou. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas ajuda. Aqui também ajuda não é a ação de ajudar? Só que observa aqui em ajuda eu não tenho substantivo, ó. E a literatura negra é uma forma de resistência que ajuda, que é o verbo conjugado. Ela ajuda, tá bom? Não confundam. Diferentemente de dizer, ofereceu ajuda ao desamparado. Aí sim seria regressivo, mas aqui eu tenho o verbo conjugado. Eu tenho que analisar dentro da oração aqui como é que ele está sendo empregado, tá bom? Oitava questão, a despeito da obrigação legal do ensino da história e da cultura afro-brasileira em nossas escolas, a relação semântica explicada pela expressão destacada é de. Eu tenho aqui, ó, a despeito de. Eu disse para vocês que a despeito de é a mesma coisa de apesar de, é a mesma coisa de embora, é a mesma coisa de ainda que, é a mesma coisa de posto que. Então, tudo isso daqui são locuções conjuntivas que me dão ideia de concessão. O que é uma concessão? Uma concessão é uma quebra. A concessão ela é muito parecida com a oposição, só que ela tem uma quebra de expectativa. Por exemplo, se eu te digo assim, ó,
apesar de estar chovendo, eu fui trabalhar. Apesar de estar chovendo, eu fui trabalhar. Não, essa não está tão boa. Vou lhe dar um exemplo mais específico. Apesar de estar doente, a criança foi à escola. Pronto. Qual é a ideia que eu tenho quando uma criança está doente? É de não levá-la para a escola. A minha filha mesmo, a mãe dela não pode ver a menina espirrando ou assoando o nariz que ela já não quer mandar para a escola, tá bom? Porque doente corre o risco duas vezes, né? De ela piorar, ter que a gente ter que às pressas buscá-la na escola, ou para ela também passar uma gripe ou uma doença para as coleguinhas dela de classe, tá bom? Então, ó, eu tenho uma quebra de expectativa e eu tenho uma oposição. Isso é uma concessão, tá bom? É algo que deveria não acontecer, mas acontece por alguma ocasião, certo? Nona questão. Conforme a sintaxe da língua portuguesa, está corretamente classificado o termo da oração abaixo, que aborda a construção da identidade. Construção da identidade de uma criança. Ele está dizendo que isso aqui é um objeto direto. Observa só, pela análise simples que você faz. Ó. Identidade está ligada à construção. Construção é verbo? Não, então não pode ser objeto indireto. Eu só tenho objeto se eu tiver algo ligado a um verbo. Então já não é. Aqui é um complemento nominal, porque a construção, a identidade está sendo construída. Observa que eu tenho um substantivo abstrato. Esse substantivo abstrato, ele pede uma complementação, e essa complementação aqui ela é passiva. Ó, a identidade está sendo construída. B. Sobre o conto dos orixás, em mitos africanos, vem sendo contraindicado. Verbo ser mais um predicativo do sujeito. Aqui eu tenho um... já até disse, né? Predicativo do sujeito. A leitura é um hábito fundamental. Fundamental para quê? O que é fundamental para algo. Fundamental é verbo... É advérbio ou é adjetivo? É um adjetivo. Se eu tenho um adjetivo e esse adjetivo me exige um complemento, é fundamental, sim. É fundamental para quê? Para o desenvolvimento do raciocínio. Aqui eu tenho também um complemento nominal, e é justamente na problematização do preconceito. Problematização, substantivo abstrato. Quando eu tenho uma problematização, de algo, não tenho? De quê? Do preconceito e da discriminação. Então eu posso fazer... Observa que quando eu tenho um substantivo abstrato e esse substantivo ele pede um complemento, na maioria das vezes eu consigo fazer uma espécie de passividade da oração. Ó. O preconceito é problematizado. A discriminação é problematizada. Eu consigo fazer uma passividade, tá bom? Então, complemento nominal correta, a resposta, letra D. E na letra E, nós temos aqui, ó, nessa toada, livros como O Avesso da Pele, de Jorge Tenório. Aqui eu tenho um aposto. Quem é o sujeito dessa oração? Nessa toada, livros como Avesso da Pele. Aqui nessa oração específica aqui, nem tem sujeito, né? Não dá para a gente definir o sujeito, melhor dizendo. Tem sujeito sim, mas não dá para definir porque eu não tenho aqui o verbo, e aí eu não sei a qual sujeito esse verbo está se referindo, tá bom? Então, mas aqui é um aposto. E na décima questão, outra questão passível de anulação, outra questão problemática, tá bom? Outra questão problemática, eu tenho, ó, certas obras capazes de promover o debate e a reflexão antirracista. Eu tenho aqui, senhores, uma questão de hifenização, né? Não é nem de hifenização, é de hífen, né? Porque hifenização é mais quando está fazendo aquela diagramação do livro. O vocábulo destacado está corretamente grafado. Por que que ele tem? Eu tenho a palavra anti, mais a palavra racista, né? Eu tenho um prefixo anti, mais a palavra racista. Eles vão se unir para criar uma segunda palavra, né? Num processo de derivação. E aí o que acontece? Como essa palavra termina em vogal e essa outra começa com R, eu vou dobrar esse R, ó, anti-racista. Isso vai acontecer também com o S, mini
saia, tá bom? Essa é um dos casos de fusão da palavra sem o uso do hífen, tá bom? Então, ó, nesse segundo caso aqui, eu tenho ó, microdados, que são duas palavras que se juntam. Aqui não tem o hífen. O hífen, ele vai acontecer via de regra, né? Numa conceituação aqui, numa exemplificação aqui bem geral, quando eu tenho a duplicidade da mesma vogal. Então, eu tenho aqui, ó, micro-ondas. Então, eu tenho duas vogais que são iguais e iguais, né? E aí uma fica na palavra anterior e a outra fica na outra palavra. Então, aqui não é o caso. Hiperconexão é o mesmo caso da palavra acima, lembrando que ele quer a correta. Contrassenso é o caso de mini saia, eu tenho o prefixo contra mais a palavra senso. Elas se juntam como uma termina em vogal, ó, terminou em vogal, e a outra começa com um S, e eu tenho que manter essa fonologia da palavra seguinte, que é de S, som de S, eu vou dobrar o S, contrassenso. Superevolutivo é a mesma coisa, eu tenho um prefixo que termina em R, ele só vai ter o hífen se a palavra seguinte começar com H, por exemplo, super homem, ou se começar com outro R, ó, super relativo, né? Super relativo. E na palavra socioeconômico-cultural, eu vou ter aqui essa fusão de sócio-econômico, aí separo o cultural, ou essa dupla possibilidade socioeconômico-cultural, mas dois hífens na mesma palavra aqui nesse caso não, tá bom? Então, na realidade, essa questão ela tem 4 alternativas possíveis: microdados, hiperconexão, contrassenso e superevolutivo. Elas estão corretas. A questão trouxe como gabarito a letra C. A letra C está correta? Está correta, só que a letra A também está, a letra B também está e a letra D também está. Então, nessa prova, houve essas 3 questões passíveis de anulação, passíveis de recurso. A 7ª questão a banca já deveria ter trazido como anulado, uma vez que ela cobrou algo que era para estar destacado e não destacou. Na 5ª questão, nós temos lá 2 sujeitos, 2 orações. Ela disse que era sujeito elíptico. Eu tenho sujeito elíptico na 5ª questão? Tenho. No entanto, eu tenho dois sujeitos e ela não me diz qual é dos verbos a qual ela se refere, tá bom? Então, essa foi a prova que foi aplicada para a Guarda Civil Municipal de Codó. Espero tê-los ajudado a esclarecer. Não deixem de fazer os recursos, tá bom? Indico a gramática do Evanildo Bechara ou a gramática do Lindley Sintra, que são as 2 gramáticas que são bem aceitas aí nesse mundo dos concurseiros. Um grande abraço a todos, até a próxima.